Você começou a economizar, está pensando em investir, mas se deparou com aquela sopa de letrinhas. CDB, CDI, LCI, LCA, CRI, CRA, Selic, mais um monte de outras e está meio perdido? Por esse motivo eu criei esse quadro aqui no canal, onde eu vou te explicar tudo, desde renda fixa até renda variável. Então vem comigo. Meu nome é Júlio Gautama, especialista em investimento, e hoje nós vamos falar sobre CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é um título de renda fixa, ou seja, um comprovante de que alguém te deve dinheiro. Isso mesmo, em vez de você ir até no banco para pegar dinheiro emprestado, você vai lá para emprestar dinheiro. Aí está se perguntando, Júlio, não faz sentido nenhum. Por que o banco vai pegar dinheiro emprestado comigo, sendo que ele tem um monte de dinheiro? Porque é assim que ele lucra, através de algo chamado spread bancário, que é a diferença do valor que ele cobra quando está emprestando e o valor que ele paga quando pega emprestado. O CDB ele possui três formas de remuneração diferentes: pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Na pré-fixada, os juros que você vai receber é fixo, não muda e é negociado no momento em que você contrata. Por exemplo, se você contratar 10% e a taxa de juros sobe para 12%, você vai receber 10%. Mas se a taxa de juros cai para 8%, você vai continuar recebendo 10%. Então esse investimento ele é muito indicado para quem quer garantir a taxa de juros ou acredita que a taxa de juros tende a cair. Beleza? Vamos para um exemplo. Se você tem R$1.000 e investe no CDB pré-fixado a taxa de 10%, em um ano ele vai render R$100. Então o banco vai te devolver os seus 1.000 mais um acréscimo de R$100. Porém, tem o imposto de renda, que é através da tabela regressiva, que vai desde 22% até 15%, dependendo do prazo. Vou deixar aqui uma foto com os prazos, tudo certinho, dá uma pausa e dá uma conferida. Mas no nosso exemplo, onde você investiu R$1.000 durante um ano, 365 dias, você vai pagar 17,5% de imposto, ou seja, R$17,50, sobrando para você R$ 82,50. Quando investir no CDB pré-fixado, nós temos que ficar muito atentos ao prazo, porque caso você precise desse dinheiro antes do fim do prazo, você pode perder parte do rendimento ou até mesmo parte do valor investido. Então, sempre que você colocar dinheiro nessa modalidade, tenha certeza de que você não vai precisar desse dinheiro, tá bom? Por isso é muito importante ter uma reserva de emergência. E nós vamos falar agora do CDB pós-fixado, que é um investimento indicado para você ter parte da sua reserva de emergência. Por quê? A taxa de juros dele não é fixa que nem no pré-fixado, ela é indexada, ou seja, ela depende de uma outra taxa. Geralmente a taxa utilizada é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, não confunda com o CDB. Explicando de forma bem resumida o que é o CDI, já que no dia a dia não faz muita diferença para você investidor, o CDI é a média da taxa de juros que o banco cobra quando empresta dinheiro para outro banco. O que isso significa? Banco A emprestou dinheiro para o banco B. Banco C emprestou dinheiro para o banco D. Cada uma dessas transações foi cobrada uma taxa. A média delas é o CDI. Geralmente, essa taxa ela se encontra a 0,1% abaixo da taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está a 13,75%. Logo, o CDI está a 13,65%. O CDB pós-fixado indexado ao CDI é indicado para quem acredita que a taxa de juros vai subir, porque diferente do pré-fixado, onde a taxa se mantém fixa, independente do que aconteça no mercado, o pós-fixado atrelado ao CDI vai acompanhar as variações do mercado. Então, se você acredita que a taxa de juros atual tende a subir, você deve investir no pós-fixado. Ele também é muito indicado para reserva de emergência, o CDB pós-fixado com liquidez diária, ou seja, você pode pegar o dinheiro a qualquer momento, porque ele não tem um prazo de vencimento. E ele é muito bom para reserva de emergência, porque você pode investir diretamente na sua conta corrente do banco. Então, precisou do dinheiro, resgata, cai na sua conta na hora e você já utiliza. Lembrando que você só consegue fazer o resgate em dias de semana. E por último, vem a remuneração híbrida, que é uma mistura das outras duas, pré e pós. Ela sempre vai ter uma taxa fixa que não muda, não importa o que aconteça com o mercado, e uma taxa indexada, que pode ser o CDI, a inflação ou qualquer outra coisa que o banco tenha disponível naquele momento para você. Ela é muito indicada para quem quer se proteger principalmente da inflação. Por quê? Uma taxa fixa mais inflação vai ter sempre um rendimento real. E quais são os riscos do CDB?
Como qualquer outro investimento, o CDB também possui riscos. Nós já falamos de alguns deles quando estávamos falando sobre o CDB pré-fixado. Sempre que houver um prazo, principalmente em pré-fixado e híbrido, porque tem uma parte fixa, é muito importante você saber a política de resgate fora do prazo daquele banco. Geralmente, contratos que possuem prazo também possuem carência, ou seja, contrato com vencimento em 1 ano, mas carência de 3 meses. Depois de 3 meses, você pode resgatar sem nenhum ônus. Alguns contratos simplesmente não tem. Você vai ter que esperar todo aquele 1 ano. Então, tenha certeza de que você não vai precisar daquele dinheiro antes do fim daquele prazo, ok? O outro risco que o CDB tem é o risco de crédito, ou seja, o risco de você não receber o seu dinheiro de volta, do banco não te pagar, quando o banco quebra, entra em falência e não tem dinheiro para pagar as pessoas que ele deve. Só que esse risco ele é mitigado pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que tem a responsabilidade de devolver o dinheiro investido caso isso aconteça. Porém, existem algumas regras. Tem um limite de 1 milhão por CPF e 250 mil por conta. Deixa que eu te explico. Em 1 ano, você pode utilizar até 1 milhão do FGC. Tem um limite de 250 mil por conta. Então, você pode ter 250 mil no banco A, se ele quebrar, te devolve. 250 mil no banco B, se quebrar, te devolve. No C e no D, 1 milhão. Se você tiver 1 milhão só no banco A e quebrar, vão te devolver somente 250 mil. Então, como você faz para se proteger? Investe menos de 250 mil em bancos diferentes. Uma boa estratégia com CDB é você investir em bancos pequenos, bancos de médio porte, que têm um risco mais alto de quebrar. Por quê? Porque eles estão sempre dispostos a te pagar mais caro para ter o seu dinheiro. E aí você tem que fazer o quê? Investir menos de 250 mil. Porque se acontecer qualquer coisa, você tem o seu dinheiro de volta. Lembrando, essa estratégia não é válida para reserva de emergência. Reserva de emergência não é investimento. E dica bônus para você. Não aceite menos que 100% do CDI em CDB pós-fixado, independente do valor que você está investindo, independente do prazo. Às vezes você vai no gerente do seu banco e ele vai te falar o seguinte: ah, não posso te pagar mais que 80% do CDI por causa do prazo ou porque o valor que você está investindo é muito pequeno. Mentira! Há 10, 5 anos atrás isso era verdade, mas hoje o mercado está totalmente diferente, tem muita competição. Então a maioria dos bancos oferece no mínimo 100% do CDI. Então se você está vendo um banco que está te oferecendo menos que isso, vou deixar alguns exemplos aqui na tela, não aceite. Só essas dicas já mereceram sua curtida, então aperta aí o like e dá aquela fortalecida. Então, para resumir todo o conteúdo, CDB é um empréstimo que você faz para o banco. Ele vai te pagar de 3 formas diferentes. Pré-fixada, taxa fixa não muda. Pós-fixada, a taxa vai acompanhar o mercado. Híbrida é uma mistura dos dois. Você deve investir no máximo 250 mil por instituição. Se você quer ter um lucro maior, busque por instituições pequenas e médias, porque geralmente elas estão dispostas a te pagar mais para ter o seu dinheiro. Lembrando, não coloca a sua reserva de emergência lá. Gostou desse vídeo? Quer mais conteúdos do tipo? Se inscreve e ativa o sininho. Toda terça e quinta-feira temos conteúdos novos te ensinando mais sobre investimentos.